Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um encontro nosso, né? Aqui pelo Mundo em Debate. Meu nome é Marcelo Corrêa e dessa vez eu escolhi o assunto Hong Kong, né? Temos aí uma tensão crescente, né, envolvendo aí Estados Unidos, China, Reino Unido. Então acho que é um assunto muito importante para a gente, né, para os nossos grandes vestibulares. E como sempre, postei lá no Facebook, entre junho e julho, alguns textos sobre esse tema. Então vamos lá. Bom, primeiramente, é importante ver a localização, né? A localização de Hong Kong, temos aí pelo mapa, é o sudeste da China, nas proximidades de Macau. Hong Kong esteve sob controle britânico, Macau esteve sob controle português, mas Macau é assunto para um outro momento. Mas pelo mapa a gente vê que Hong Kong fica próximo de Guangzhou, que é um grande centro industrial, né? Mais ao norte, bem ao norte, está Beijing ou Pequim, que é muito importante na política, né? A sede do Partido Comunista. Mas economicamente, a porção centro-sul é mais importante, né? Bom, então a localização é bem estratégica, né? Aqui alguns números, um comparativo que eu acho que é interessante, né? O que você tem pela ilustração aqui, né? Você tem a foz do Rio das Pérolas, né? Um dos principais rios que cortam aí o território chinês, e nessa grande baía, de um lado, né, que é a foz do rio, de um lado temos lado esquerdo, lembra disso? Sempre seguindo as águas a gente fala lado esquerdo, direito. Então, o lado esquerdo, Hong Kong, e do outro lado da mesma baía, Macau, né? E Hong Kong tem o quê? Tem 7,5 milhões de habitantes. Então, vamos imaginar que isso é o quê? Bom, vamos fazer um comparativo. A população do município de São Paulo é uma população de 12 milhões, né? 12 milhões de habitantes. Bom, 1.106 quilômetros quadrados. O que significa isso? O município de São Paulo tem 1.500 quilômetros quadrados. Então, 2/3 da área do município de São Paulo, ou algo aí, um pouco mais de 2 vezes o município de São Bernardo do Campo. Esses comparativos eu acho que são interessantes, não é? Bom, e o que aconteceu? Nós tivemos um longo período, né, onde a Companhia Britânica das Índias Orientais dominava o comércio nesta região, né, e o comércio que basicamente envolvia o chá, mas que posteriormente começou a envolver o ópio. E os britânicos, né, da Companhia Britânica das Índias Orientais, os britânicos começaram a ter altos lucros com o comércio de ópio, onde no território chinês, né? E a dependência, né, dependência química, por que não, avançava de uma maneira assustadora, que fez com que a China, na época ainda a China imperial, buscasse proibir o comércio do ópio, né? E daí vem a chamada Primeira Guerra do Ópio. Vamos deixar o pessoal da história, né, trabalhar isso com maior profundidade, mas com o término da chamada Primeira Guerra do Ópio, 1842, com a derrota chinesa, né, se deu ali a assinatura do Tratado de Nanquim e foi entregue, o porto de Hong Kong foi entregue aos britânicos. Depois vem a Segunda Guerra, né, do Ópio e, mais uma vez, o controle de Hong Kong, né, por tropas britânicas foi ali, mais uma vez, ratificado, né? E aí se deu um longo período de ocupação britânica sobre essa região portuária, que na época nem era importante, né? Não era uma região populosa, mas havia, sim, havia importância como a infraestrutura portuária, né? Bom, passados aí quase 150 anos, nos anos 80, exatamente em 84, houve um acordo entre a primeira-ministra Margaret Thatcher, a famosa Dama de Ferro, e o premier chinês e o Partido Comunista, digamos assim. E a Grã-Bretanha, então, concordava com a devolução destas terras, e que ficou estabelecido o ano de 97, de 1997, para a devolução. Mas que, em contrapartida, a China, o Partido Comunista Chinês, assumiria o compromisso de manter por 50 anos, tá,
a manutenção das leis semelhante àquelas do período britânico. Daí surge a ideia de uma China, dois sistemas. Como assim? Vamos imaginar que o povo chinês, né, tem lá toda a sua legislação, seu judiciário, lá vamos lembrar que não existem eleições livres, né? Agora, para Hong Kong, eles, do Partido Comunista, eles se comprometem a preservar o modelo instalado ali pela Grã-Bretanha por 50 anos. Então, esse modelo deveria vigorar até 2047. Mas infelizmente não é isso que vem acontecendo, né? Aqui temos uma imagem do ano 97, de 1º de julho, quando a própria Margaret Thatcher já não estava mais no poder, é claro, mas ela fez questão de comparecer ao evento, onde se formalizava, né, a devolução das terras para controle chinês, mas sempre destacando um país, dois sistemas. Então você tem a partir dali a retirada de autoridades britânicas, não é? Porém com essa garantia, aquele modelo democrático, diga-se de passagem, deve ser preservado até 2047. Inclusive, eu acho que vale a pena ler alguma coisa sobre a Margaret Thatcher, né, a chamada Dama de Ferro, que teve um papel extremamente importante nos anos 80, né, formando aí uma dupla com Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, né, na época, tiveram um papel importante aí para formar uma certa pressão sobre o governo soviético, né, lá nos tempos finais da Guerra Fria, né, e uma figura polêmica, uma estadista, né, muito respeitada, seria algo semelhante hoje a Angela Merkel, né? Não na linha, não na conduta, mas na maneira como o mundo enxergava a Thatcher e hoje enxerga a Angela Merkel, sem dúvida a liderança europeia de maior importância. Olha que frase interessante. Não existe dinheiro público, existe apenas dinheiro do pagador de impostos. Né? Então ela que implementou um modelo econômico neoliberal muito intenso no Reino Unido, privatizou vários setores da economia, transporte, carvão, siderurgia em geral, comunicação, inúmeros setores foram privatizados, implementando de fato esse modelo, mas que ao mesmo tempo tinha essa preocupação, né, do cuidado com os gastos dos recursos, porque não é dinheiro público, é nosso. Tanto que hoje você tem, né, dentre os países da Europa, nem posso falar União Europeia, já que eles se retiraram, né, mas dentre os países europeus você tem aposentadoria e saúde, né, do Reino Unido dentre os melhores, se não o melhor de todo o continente. Então vale a pena assistir o filme Dama de Ferro. Agora já chegando à situação aqui mais próxima da gente, né? Por exemplo, em 2014. 2014, a população de Hong Kong foi para as ruas de uma forma intensa. Eles ocuparam as ruas por quase 80 dias. Isso é possível em Hong Kong, isso não é possível no restante da China. Tá? Agora, né, usufruindo aí das liberdades do regime democrático de Hong Kong, a população foi para as ruas por quê? Porque em 2014 o governo de Hong Kong começava a ceder a uma pressão vinda de Pequim, né, no sentido de interferir nas eleições locais, o que a população de Hong Kong obviamente não aceita, né? Mas quando a população percebeu que o governo estava cedendo a essa pressão, a alterar a legislação de Hong Kong, de modo que Pequim pudesse interferir, visto que, óbvio, você tem uma importância econômica muito grande, né? Hong Kong foi se tornando, ao longo dos anos 70, 80, um dos tigres asiáticos. Hoje não usamos mais esse termo porque foi incorporado ao território chinês, mas virou um grande polo financeiro, tecnológico, né? Então a população tem um IDH, inclusive, que é calculado em separado, altíssimo, né? E com ampla liberdade, democracia de fato, né? Então quando a população percebeu o governo ceder essa pressão e dando aí a entender que poderia mudar as leis locais, a população foi para as ruas.
E aí, óbvio, a polícia de Hong Kong, que é diferente da polícia chinesa, fez o quê? Né? Tentou coibir essas manifestações e lançavam bombas de gás lacrimogêneo. E os manifestantes iam de guarda-chuva para se proteger das próprias bombas. Por isso que o movimento, lá em 2014, já ficou conhecido como o movimento dos guarda-chuvas. Certo? Bom, e então a ideia é essa, é a população que não aceita essa ingerência por parte de Pequim. Já 2014, visando o quê? As eleições de 2017, onde o Partido Comunista deixou a entender que faria o quê? Faria uma análise desses números e eles, lá, Pequim, Partido Comunista, iriam decidir qual dos candidatos de fato tomaria posse, independente do número de votos. Né? Então, isso levou a população de Hong Kong a inúmeras manifestações. Bom, e aquilo que era esperado aconteceu na eleição de 2017. Houve uma ingerência, né? Houve uma intervenção por parte do Partido Comunista e quem foi escolhido para ocupar o cargo de executivo-chefe, aquele que seria para nós uma espécie de governador, não foi aquele que recebeu o maior número de votos. Né? Então isso aconteceu em 2017. E o pior, a nova liderança, muito alinhada, evidentemente, aos interesses de Pequim, propôs uma alteração na legislação local, legislação de Hong Kong, permitindo que, em certos casos, em certos crimes, o cidadão de Hong Kong seria enviado para Pequim e lá responderia a um processo e cumpriria a pena. Algo completamente em desacordo, né, daquilo que ficou estabelecido. Não era por 50 anos a manutenção do modelo implementado ali pelos britânicos. E isso criou o quê? Um maior descontentamento, fazendo com que mais pessoas fossem para as ruas. Né? E ficava aquela expectativa. O que vai acontecer? Os chineses de Hong Kong, que muitos se dizem hongkongoleses, não se identificam com a China continental, se manifestavam frequentemente e ficava aquela expectativa se o Partido Comunista iria enviar tropas, desrespeitando completamente o acordo, né, firmado lá em 84, né, que após a devolução em 97, 50 anos seria o prazo para que essa legislação fosse alterada. Né? Será que o Partido Comunista enviará forças e essas forças farão o que fizeram lá em 89, no chamado Massacre da Paz Celestial? Bom, o exército chegou a cercar Hong Kong, chegou a ficar no perímetro de Hong Kong, mas não entrou. Porém, outra coisa estava acontecendo. A China estava preparando uma nova legislação que entraria em vigor por decisão do Partido Comunista, independente da opinião dos eleitores de Hong Kong. E que essa nova legislação acabaria com aquele modelo acordado em 84. E de fato isso aconteceu. Né? Independente da opinião dos hongkongoleses, aquele modelo um país, dois sistemas, hoje praticamente já não existe mais. Por quê? Porque o Partido Comunista acabou aprovando uma nova lei, né? Uma lei onde você vê, por exemplo, como nesta foto, né? Pedindo aqui uma revolução agora, pedindo Hong Kong livre, isso já não é mais possível. Qualquer movimento de secessão, qualquer movimento separatista se torna uma manifestação criminosa. E esses dois jovens que seguram aí essa faixa, hoje certamente iriam presos, longas penas e que seriam cumpridas em território chinês, muito longe de Hong Kong. Tá? Por exemplo, a nova lei fala de subversão,
né? Qualquer movimento que busque minar o poder da autoridade local, o que é muito vago, né? Mas pode levar o cidadão de Hong Kong a cumprir pena na China, lembrando que antes a pena era cumprida em prisões em Hong Kong, e esses atos não eram atos criminosos. A lei fala em terrorismo, que é usar a violência ou intimidação contra as pessoas. Então, por exemplo, em uma manifestação, que o cidadão de Hong Kong ainda tem o direito de se manifestar, se um policial lançar uma bomba de gás lacrimogêneo e esse manifestante pegar a bomba e retornar, o que é algo relativamente comum em manifestações, ele pode ser considerado terrorista, porque ele usou da violência. Ah, mas e o soldado? Se esquece. Os tribunais agora são tribunais na China, em Pequim, não mais em Hong Kong. Outra coisa, falam em conluio com forças estrangeiras. Por exemplo, muitos grupos em Hong Kong estão ligados a ONGs no exterior. Né? Agora, esse acordo, essa conivência, essa troca de informações entre uma entidade de Hong Kong e uma ONG, em nome, por exemplo, de direitos civis, pode ser classificado como conluio com forças estrangeiras, levando a pesadas penas. Isso tudo foi aprovado, né, ao arrepio dos interesses dos hongkongoleses. E aqui temos a imagem do primeiro manifestante, né, preso de acordo com essa nova lei de segurança. Tá? No dia 1º de julho deste ano, né, ela entrava em vigor e já alguns manifestantes foram presos. E, como eu disse, as acusações são subjetivas, né? Atividades subversivas, terrorismo, conluio, né? Tudo isso fica, né, numa subjetividade, num entendimento que, obviamente, o cidadão não tem como questionar, e acabam presos, longas penas, trabalho forçado e o que a gente sabe que acontece em inúmeras prisões em território chinês. Né? Mais uma imagem aqui onde você tem inúmeras pessoas presas por estarem se manifestando. Né? Eu acho que fica claro aí a presença das máscaras para ver que é muito atual, em plena pandemia. Mas hoje, em Hong Kong, é assim que funciona. Nós temos lá nos Estados Unidos uma pressão grande, né? A comunidade chinesa é grande, a comunidade hongkongolesa é grande no território americano. Existe uma pressão para que o Trump faça alguma coisa. Né? E ele está, né, nesse momento delicado que as eleições se aproximam e a popularidade dele é muito baixa, né? Ou vem caindo, né? Isso que importa. Ele não seria eleito de acordo com as pesquisas, vamos lembrar. Né? E ele não quer perder, obviamente, o apoio desses eleitores. E aí existe uma pressão americana sobre o Partido Comunista, né? Retirando, por exemplo, alguns benefícios que Hong Kong mantinha. Na relação comercial, por exemplo, qualquer transação comercial entre Hong Kong e Estados Unidos tinha alguns privilégios, algumas isenções, né, com relação a investimentos. E o Trump anulou isso. Ele quer mostrar para o eleitorado que vive nos Estados Unidos que ele está pressionando para libertar Hong Kong. Né? E a coisa, óbvio, que vai crescendo, a tensão vai crescendo. E agora, o que o governo americano decidiu? Decidiu fechar o consulado chinês de Houston, alegando que a partir dali se criava uma verdadeira rede de espionagem, né, e que o Partido Comunista, o governo chinês estaria por trás disso. Né, uma rede de ampla coleta de informações em outras 25 cidades espalhadas pelos Estados Unidos. E, de uma maneira unilateral, o Trump mandou fechar, né, forçou aí a retirada das autoridades diplomáticas chinesas. E a China não demorou. Fez o quê? Fez o mesmo. Mandou o governo americano fechar o consulado, né? Ia falar embaixada. Embaixada fica sempre na capital. Mandou fechar o consulado de Gengdu. Gengdu fica na parte mais sul, na parte, né, não tão litoral, um pouco para dentro, mas é um lugar muito importante, porque é relativamente próximo à província do Tibete. Né? Então é um lugar ali que os americanos têm o seu interesse. E na sexta-feira, dia 24, as autoridades chinesas deram a ordem,
E na sexta-feira, dia 27, é claro que essas datas só para a gente ter uma noção, né? Estou falando do dia 24 e 27, tudo muito rápido, né? As autoridades chinesas já chegaram e ocuparam o prédio. Deram 3 dias para as autoridades americanas se retirarem. E eles entenderam que era por bem, era melhor se retirar e se retiraram, né? Então fica esse clima tenso. Vamos ver quais são as próximas agora, as próximas, os embates entre essas duas potências. Óbvio que sobra para o mundo inteiro. Sobra para nós, né? Com certeza temos a China como nosso maior parceiro, temos os Estados Unidos como um grande parceiro e de longa data, um parceiro que o Brasil, né, o atual governo busca se aproximar ainda mais, né? Mas sei lá, né, busca se aproximar de um presidente. Nós temos que nos aproximar do Estado norte-americano e não do presidente, que há grande chance de não vencer. Mas vamos ver, vamos esperar e certamente esse tema volta num outro momento. Ok? Qualquer coisa aí, Facebook e conversamos. Até mais, tchau, tchau.